Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é domingo, dia 16 de maio, festa da Ascensão do Senhor. Do Evangelho segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A ascensão significa elevação. Se afirma que Jesus foi elevado, no sentido de que voltou para o Pai, mas também no sentido de que tomou um lugar acima de todas as coisas. Como se diz em outras passagens, é necessário que todas as coisas sejam postas debaixo de seus pés. Então ele foi elevado, também no sentido de ser glorificado. São Marcos narra este evento que nós celebramos muito mais pondo em ênfase a missão do que propriamente o acontecimento. E com isso ele mostra como que a história muda uma página, deixando aquele momento da missão de Jesus, do Filho de Deus encarnado, e passando para a missão dos discípulos. Nós normalmente tratamos deste texto como um envio, e ele começa com a afirmação de que Jesus se manifestou aos discípulos. E nesta manifestação disse: Ide pelo mundo inteiro. Há uma curiosidade nesta expressão, que é, ao tomar o texto original, o texto em grego, se a gente ler ao pé da letra, ou traduzir ao pé da letra, na verdade o verbo não está no imperativo, ide, mas está no gerúndio, indo. Indo pelo mundo inteiro, anunciai o Evangelho a toda criatura. O que significa que não se trata de se deslocar de um lugar e ir para outro. Ide, para pregar lá, no final do caminho. Mas trata-se de pregar pelo caminho. E isso representa naturalmente a nossa própria vida, não necessariamente o deslocamento de um lugar para outro, mas durante toda a vida. Também significa a missão, como chamamos adjentes, para todos os povos, mas é evidente que um missionário, que alguém que leva o Evangelho, ele não se cala durante o caminho para levar a palavra a um lugar determinado, mas em toda parte onde ele estiver, ele estará testemunhando o Evangelho. Uma segunda coisa, diz: anunciai o Evangelho a toda criatura. Evangelho era uma expressão própria de uma notícia, de uma proclamação de uma notícia. Se chamava normalmente Evangelho uma notícia boa. Em geral, a vitória
na guerra, por exemplo, um arauto trazendo essa mensagem de que nós fomos bem-sucedidos. Também a notícia do nascimento de um rei, ou do filho do rei, melhor dizendo, que significa a estabilidade garantida. Uma boa notícia para nós hoje seria alcançarmos uma imunidade de um povo, do nosso povo, saber que conseguimos vacinar um número muito grande de pessoas, suficiente para a gente dizer que os casos que tivermos daqui para frente de infecção pelo coronavírus são facilmente tratados porque temos os serviços adequados para tanto, porque não temos aglomerações nos hospitais. Isso seria uma ótima notícia. Mas é claro também que em tempos de dificuldade, quando passamos por momentos extremamente difíceis, qualquer pequena notícia se torna boa notícia. E talvez no nosso tempo de hoje, nós sejamos também chamados e enviados a, durante o nosso caminhar, durante o caminho da nossa vida, sermos portadores da boa notícia. Não somente aqueles que levam a mensagem religiosa, mas também aqueles que levam e se fazem boa notícia. Nesse sentido, a solidariedade é uma grande notícia. Para quem padece algum tipo de sofrimento, saber que tem alguém ajudando é uma grande notícia. É saber que não está sozinho. É saber que as suas forças se unem às forças de outros para que se possa vencer esse problema. Então, assim também nós, como discípulos, somos enviados. Um detalhe significativo. Jesus diz: anunciai o evangelho a toda criatura, a todos. Jesus verdadeiramente veio para todos e deseja que a boa notícia chegue a todos. Mas ele diz: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Muito mais do que fazer ameaças ou afirmar uma mensagem de condenação, o que é importante nestas expressões é saber que ninguém é obrigado a crer. Que um anuncia, mas outro é o que crê ou que não crê. Significa dizer que o ser humano mantém a sua liberdade. Naturalmente, como em toda liberdade, com a própria responsabilidade. Quem não crer será condenado. Cada um de nós colhe os frutos da sua fé, sobretudo nos momentos mais difíceis. Cada um de nós colhe os frutos da sua falta de fé, especialmente nos momentos mais críticos. Como é duro sofrer, mas como é terrível sofrer sem fé. Então há consequências de crer ou de não crer. Há muita gente que alardeia a sua falta de fé. Hoje está na moda, alguns até com orgulho, coloca até na internet, como me tornei ateu. Infelizmente, alguns crentes acham que é interessante saber como ele se tornou ateu. Isso não interessa. E nem interessa para os outros. O que interessa para ele mesmo é como ele enfrentará os momentos cruciais da sua vida. Sem fé. Crendo, e sem fé é o modo de dizer, porque quem não crê em Deus, crê na inexistência de Deus. E é mais difícil, a meu ver, é mais difícil crer que Deus não existe do que crer que Ele existe. Porque quando cremos que Deus existe, todas as respostas nos são dadas. Ele é a resposta fundamental que nos faz pensar que tudo tem razão, tudo tem sentido, que tudo tem destino. Mas dizer que Deus não existe significa dizer nós vivemos um absurdo, uma tragédia, tudo não serve para nada, viemos do nada, vamos para o nada, tudo que fazemos
não tem significado nenhum, tudo perde o sentido. Então, como ensinava Nietzsche, como assumiu na própria vida, então é o caos. Nada vale nada. Difícil viver pensando assim. Difícil enfrentar batalhas pensando assim. Dificílimo enfrentar uma doença, a perda de um ente querido e até a morte. Olhar para o momento da morte pensando assim, tudo é nada. Pensando dessa maneira, morte e vida não tem muita diferença. Cada um, então, paga o próprio preço pela falta de fé, ou pelo seu fechamento à fé. Isso é mais importante do que ter argumentos bonitos para dizer por que não crê. E arrumar seguidores, crentes, que vão atrás de quem não crê. Por mais inteligente que ele seja, por mais bonito que ele fale. Então, quem crer será salvo. Quem não crer será condenado. Pelo menos da condenação de pensar que tudo vale nada. Pelo menos da condenação de pensar que nada tem sentido. Pelo menos da condenação de pensar que nascemos para morrer. E durante a vida, nada do que fazemos tem grande importância ou significa nada. A liberdade que é mantida. E o Evangelho termina com uma afirmação de fé. Depois de falar com os discípulos, aqui vem a afirmação de fé. O Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Ninguém viu Jesus sentar-se à direita de Deus, porque ninguém viu Deus. É uma afirmação de fé. Na despedida definitiva de Jesus, como Verbo encarnado, como aquele que comeu, bebeu, falou e viveu com os discípulos, nesta despedida, então, se professa, ele não está aqui, ele está junto do Pai, à direita do Pai. Assim como tudo está debaixo dos pés de Deus, então Jesus, o Filho de Deus, tem agora tudo sobre os seus pés. Quer dizer, ele está acima de tudo. E a sua mensagem deve ressoar tanto quanto o seu envio para nós. Levar a boa notícia por onde quer que a gente vá, até os confins do mundo, até o fim da nossa vida. Rezemos. Ó Deus Todo-Poderoso, a ascensão do vosso Filho já é nossa vitória. Fazei-nos exultar de alegria e fervorosa ação de graças, pois membros de seu corpo somos chamados na esperança a participar da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Fiquem com Deus.